Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Novamente nos encontramos e estamos agora iniciando uma nova semana de estudo. Queremos agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia. Agradecemos a Deus por nos conceder este dia, estes momentos, e também agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e ainda a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Um alô especial para o Eduardo Villa-Lobos, de Guaíba, Rio Grande do Sul. Ontem completou mais um ano de vida. Que seja abençoado por ti, a sua esposa Janete, todos os familiares o parabenizam. Um alô especial para o Raimundo Ricarte Neto, de Sorocaba, em São Paulo. Melry Rodrigues, lá de Manaus, em Amazonas, pede por seu processo de aposentadoria. Leônidas Bezerra, de Palmos, em Tocantins, agradece as melhoras de seu irmão Linoci Bezerra. Vânia Lúcia, é da Igreja Central Lírio dos Vales 1, em Manaus, pede oração pelo esposo que está com problema renal. Maria do Socorro, é de Petrolina, em Pernambuco, pedindo orações pelo tio Zé Canuto, que está com problemas de câncer, e todos os demais que nos escrevem, nos agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Bondoso Deus e Pai que estás nos céus, a ti nossa gratidão pela vida, por tudo que tens feito por nós, por mais este dia, esta semana que estamos iniciando de estudo na tua palavra, que teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar e colocar em prática em nossa vida os teus ensinamentos. Abençoe todos os que nos escrevem pedindo orações. Abençoe ao irmão Eduardo Villa-Lobos, que está aniversariando, que tenha muitos anos de vida segundo a tua vontade, que possa sempre estar recebendo as tuas bênçãos. Pedimos também que abençoes o Raimundo Ricarte Neto, Melry Rodrigues, especialmente o processo da aposentadoria, Leônidas Bezerra e também seu irmão Linoci Bezerra, que se recupere do seu problema de saúde. Pedimos também uma bênção especial para a Vânia Lúcia. Ela pede pelo seu esposo que está com problema renal, e a Maria do Socorro de Petrolina, Pernambuco, pedindo pelo Zé Canuto, seu tio, que está com problemas de câncer. Enfim, Pai, todos nós necessitamos das tuas bênçãos. Tenhas misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a todos vocês que fazem parte deste canal Hora Tranquila, que nos acompanham cada dia. Tivemos aí uma semana com alguns problemas de conexão com a internet. Nós estamos em viagem. Hoje nós estaremos retornando para casa. Amanhã, se Deus quiser, já estaremos em casa e tudo voltará ao normal, inclusive as reflexões à tarde que nós não tivemos essa semana. E contamos sempre com as orações de vocês em nosso favor. Nós vamos continuar a nossa série, onde nós estamos falando sobre temas do Evangelho de João. E essa semana nós vamos falar um pouco aqui sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus, em João 14, quando ele estava fazendo ali a sua despedida dos discípulos, e ele disse para não ficarem preocupados, tristes, porque ele enviaria o Consolador para estar com eles. Então, no capítulo 14, verso 26, Jesus disse: o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Essas palavras, elas são também para nós hoje. Para que nós possamos entender e guardar em nossa mente as palavras de Jesus, nós precisamos buscar a direção do Espírito Santo. Conforme disse Jesus aqui, o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas. Então nós, quando estudamos a Bíblia com espírito de oração, pedindo a direção do Espírito Santo, ele vai nos mostrando, nos orientando e nos guiando no caminho da verdade. Muitas vezes nós estamos seguindo a Jesus, mas não estamos obedecendo totalmente os seus ensinamentos, porque nós não buscamos a direção do Espírito Santo. Então nós ouvimos algumas pessoas dizerem algumas coisas e que são contrárias ao que a Bíblia nos ensina, e nós então praticamos essas coisas em nossa vida. Mas quando nós ouvimos uma mensagem, uma pregação, vamos à igreja e depois nós em casa estudando a Bíblia, orando, pedindo a direção do Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Nós precisamos ter isso em mente. E o evangelista João, ele usou aqui no seu evangelho sinais ou milagres para mostrar que Jesus, ele é o Messias prometido, que está registrado no Antigo Testamento. João, ele também usou testemunhas para proclamar que Jesus é o Cristo. E ainda o evangelista João apresenta as declarações que começam com as palavras "eu sou". O próprio Jesus, ele usou essas palavras.
apontando a sua divindade. Então, as três pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são mencionados exatamente no primeiro capítulo de João. Quando nós lemos aqui o Evangelho de João, que nós já citamos aqui várias vezes nessa série, você pode ler novamente João capítulo 1, especialmente os versos 1 até o verso 14, mas aqui, olha, no verso 1 até o 4 diz assim: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. Então aqui nós vemos João já falando a respeito da presença do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. No verso 14, João capítulo 1, verso 14, nos diz... João capítulo 1, verso 14. Assim nos diz: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Também nos versos 32 a 34 de João capítulo 1, ele nos diz: então João deu o seguinte testemunho: vi o Espírito Santo descer do céu na forma de uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas quando Deus me enviou para batizar com água, disse-me: aquele sobre o qual você vir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batizará com o Espírito Santo. Eu vi isso acontecer e, portanto, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Aqui, capítulo 1 de João, então nós vemos claramente citado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É por isso que nós usamos o termo Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Essa palavra Trindade não existe na Bíblia para se referir a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas por serem três, é a Trindade que atua em favor do ser humano. Quando nós vamos lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, ali a palavra de Deus nos diz que no princípio era o Verbo, melhor dizendo, no princípio criou Deus todas as coisas. Então vejam, Deus criou os céus e a terra. Isso no começo, no princípio. João, ele é claro em dizer, que nós citamos agora há pouco e lemos com vocês, João capítulo 1 e no versos de 1 a 4, nós vimos ali que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E então aqui em Gênesis capítulo 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então tudo teve um princípio. Deus, ele é eterno. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles não são criados, eles são eternos, têm existências por si próprios. Agora, no princípio, quando fala aqui, é o princípio da criação do universo, deste mundo, deste planeta em que nós vivemos. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, a partir daí, nós começamos a ter na Bíblia a comprovação de que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo foram os criadores deste planeta, deste universo que nós conhecemos e aqueles que também nós não conhecemos. Tudo isso teve um começo que foi exatamente no princípio. Agora, aqui em João, no capítulo 10, no verso 30, Jesus ele disse: eu e o Pai somos um. Também nós lemos em João capítulo 10, verso 38, que Jesus ele disse: o Pai está em mim e eu estou no Pai. E ainda, João capítulo 10, verso 37, se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Então aqui nós vemos Jesus apresentando Deus o Pai celestial. Sempre que Jesus ia orar, ele se dirigia ao Pai que está nos céus. E assim ele ensinou também para nós a oração que nós aprendemos, a oração do Senhor, é o Pai Nosso. Ali ele começa nos ensinando a nós falarmos: Pai nosso que estás nos céus. É o nosso Pai celestial, é o que cuida de todos, é o que está olhando por todos e é o que nos amou de tal maneira e que quer nos salvar. Em João, no capítulo 3 e no verso 16, nós encontramos aqui a passagem conhecida de todos nós, onde nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus,
ele é claro em se referir a Deus, o Pai, como aquele que está fazendo parte dessa trindade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, é o Deus Pai. Agora no verso 17, João capítulo 3, verso 17, diz assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Então Deus, ele não quer condenar o mundo, ele não quer destruir o ser humano, mas ele quer que nós sejamos salvos através de Jesus, através de seu Filho. Não há nenhum outro meio de salvação a não ser através de Jesus. Quando nós lemos em João, no capítulo 6 e no verso 57, Jesus ele disse: Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Então Jesus ele vivia por causa do Pai. E todos nós que quisermos também viver eternamente, nós viveremos através de Jesus. E Jesus disse: quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Então nós temos claramente revelado na Bíblia a salvação do ser humano através de Jesus, que foi enviado por seu Pai para vir a este mundo. Em João, no capítulo 5, João capítulo 5 e no verso 22, aqui nós lemos: Além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho autoridade absoluta para julgar. João 5, verso 22. Então, Deus ele não julga. Quem vai julgar é Jesus. Ele é que sabe se nós o aceitamos, caminhamos com ele, fizemos a vontade dele ou não. E também em João capítulo 5 e no verso 30, aqui nós encontramos a palavra de Deus nos falando: Não posso fazer coisa alguma por minha própria conta, julgo conforme aquilo que Deus me diz. Logo, meu julgamento é justo, pois não faço minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Mais uma vez aqui, Jesus falando que ele sozinho não poderia fazer coisa alguma, mas ele fazia aquilo conforme Deus o havia dado a ele fazer. E então o julgamento de Jesus é um julgamento justo. Se nós voltarmos aqui em João capítulo 6, no verso 32, aqui nós lemos: Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. Jesus, aqui, depois daquela multiplicação de pães para mais de 5.000 pessoas, Jesus então, ele diz aqui que não é, João capítulo 5, verso 6, verso 32, é meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu. Não foi Moisés quem deu, porque lá no maná, no deserto, aquele maná que caía para alimentar aquela multidão que havia saído do Egito, não era Moisés que estava dando aquele pão, era Deus. E da mesma forma, hoje também, o nosso alimento espiritual, a nossa força para permanecermos firmes, ela vem de nós nos alimentarmos da palavra de Deus cada dia, o pão que veio do céu, que é Jesus Cristo, e estarmos buscando a presença dele cada dia em nossa vida, para que nós possamos também ser vitoriosos. Aqui, nesses versículos que nós acabamos de ler, nós vimos que estão descrevendo o Pai em estreita ligação com Jesus, que é o seu Filho. O Pai, Deus, tem um contato íntimo com o nosso mundo e um profundo interesse em nossa salvação. E o que essa verdade nos ensina sobre o amor de Deus por nós? Foi o que nós falamos agora há pouco. Deus, ele não veio condenar, não mandou Jesus para condenar o mundo, mas para salvar. E nós precisamos então ter essa ligação com Jesus para que nós possamos também receber o amor do Pai em nossa vida e podermos estar certos de que em breve nós nos encontraremos com Jesus. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia nos diz que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. Que Deus nos abençoe.